Olá a todos, eu sou a Vilma Mendonça, e estou aqui gravando esse vídeo, né, para podermos estudar um pouquinho mais. Que a paz de Jesus possa estar conosco, que nós possamos estar em paz, estarmos todos bem nesse momento, né, para podermos refletir um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o estudo que foi pedido para que eu fizesse. Mas antes de tudo, né, para iniciar, é importante a gente ver que é uma nova maneira, né, de nós estarmos conversando, estudando, em comunicação, que nós estamos passando por essa momento diferente, né? E que alguns de nós passamos ainda por isso, mas tudo isso, né, que a gente está vivenciando no momento desse isolamento social, que fez com que as casas espíritas, né, tivessem que se reinventar, né? Na verdade, é aquele velho conceito da resiliência que a gente tem que reinventar, se modificar para ver de que maneira nós podemos continuar, né? Ligados, não fisicamente, mas mentalmente, dentro do nosso propósito do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, né? Então, tudo isso é importante para fazermos, continuarmos esse estudo dessa forma diferente. Bom, então nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, itens 4 a 6. Esse capítulo do Evangelho é aquele capítulo que fala sobre a estranha moral. Ela é estranha, né? A gente vai falar do item 4 a 6, mas é importante a gente falar sobre o capítulo em si. Ela é estranha porque é diferente, né? Se nós formos avaliar, analisar a maneira como Jesus trouxe para nós o seu evangelho, a maneira como ele exemplificou, né, na sua vida, quando ele aqui esteve, a gente vai ver que realmente é estranho, né? Porque esse capítulo fala de uma maneira de Jesus, assim, uma maneira um pouco diferente dos ensinamentos que a gente costuma, mas a interpretação, né, dos espíritos, a interpretação de Kardec, né? A gente vê que é a forma como nós interpretamos que é equivocada, e não o que Jesus quis dizer quando ele se utilizou desses ensinamentos para falar conosco. Então, se nós formos analisar, né, o perfil de Jesus, aquela figura amena, que transbordava em volta de si a paz, a harmonia. É um perfil e que ele falava de amor, ele pregava amor, ele pregava a união de todos, porque ele nunca desprezou ninguém, nunca se mostrou contrário às pessoas, sempre harmonizando, sempre juntando, né? Sempre agregando. Jesus sempre assim, sempre solícito, sempre atendendo os pedidos, sempre abraçando a todos. E aí a gente vai ver que não combina, né? Quando a gente vem estudar esse capítulo, e a gente ouve que algumas pessoas interpretam isso de uma forma equivocada, completamente diferente do perfil de Jesus, daquela figura, né, amena, harmônica, doce, amorosa.
Então a gente vê que, na verdade, esse Jesus, né? Jesus que a gente conhece, que é o nosso mestre, nosso modelo, o governador do nosso planeta, ele está sempre conosco, né? Nesses momentos atuais, né, que nós estamos passando por essa situação diferente para nós, porque não tínhamos passado, quer dizer, nessa vida, né? A gente não pode esquecer que de repente a gente já viveu algum momento parecido com esse numa outra encarnação, mas nessa a gente não lembra, né, de ter vivenciado. A gente sabe que já houveram outras epidemias em que foi necessário, né, que as pessoas também ficassem isoladas, mas nós, a maioria de nós, a gente não estávamos lá, ou então não nos lembramos, porque se estivéssemos, foi em outra vida e a gente não tem essa lembrança, né? Então, para nós, não deixa de ser um momento novo, mas sempre um momento de aprendizado, né? Porque esse que é o objetivo da nossa encarnação, o objetivo de nós estarmos aqui, o aprendizado que a gente vem vivenciando, né? A cada dia, com cada experiência, com cada oportunidade que nos vem. Algumas não tão boas, né? Mas sempre oportunidades de aprendizado. Então esse Jesus, né? Esse Jesus, ele não nos abandona. Em nenhum momento ele nos deixa só. Em nenhum momento ele deixa de seguir conosco junto da tempestade que a gente está vivenciando. Não só nesse momento dessa pandemia, mas em outros momentos que a gente já vivenciou, né? De tempestades que a gente vinha passando, que a gente já passou, de dificuldades na nossa caminhada, de dificuldades, e a gente está conseguindo, de uma forma ou de outra, né? Às vezes a gente cai, às vezes a gente tropeça, mas a gente levanta de novo, né? E segue adiante, enquanto espíritos que somos, e a gente continua na marcha da evolução, colhendo esse aprendizado que cada situação, que cada oportunidade nos faculta para o nosso crescimento, que é o nosso objetivo maior. O objetivo nosso, enquanto espíritos que somos, é o nosso crescimento. E Jesus sabe disso, porque ele é o nosso modelo e guia, o nosso irmão mais velho, aquele que veio aqui no planeta nos dizer de que maneira a gente deveria seguir. O que e como nós deveríamos nos comportar, de que forma, de que maneira, de que jeito, como deveríamos lidar com as vicissitudes, com as dificuldades. Então ele veio nos mostrar tudo isso, né? E a gente não pode esquecer essas lições, principalmente nesses momentos mais difíceis, que a gente mais tem que se lembrar das lições e do modelo e do exemplo que Jesus nos traz, né? Então, o que acontece? Com tudo isso, né, a gente no meio das tempestades, a gente não pode esquecer que ele, enquanto nosso irmão maior, nosso governador, que dirige as nossas vidas, que ele está conosco, que ele não nos abandonou, que ele está seguindo conosco nesse caminhar, nessa estrada, né? Está junto conosco. E aí a gente se lembra sempre, é uma passagem, o Salmo 23, né, que todo mundo conhece, e que a gente não pode esquecer, como se fosse... Os orientais, eles têm aquela mania do mantra, né? Que é repetir aquela oração, que são aquelas palavras que trazem uma energia para poder melhorar a nossa vibração mental. Então, para nós, a gente pode usar como um mantra esse Salmo 23, nas dificuldades do nosso caminhar. Em cada dia que a gente passa vivenciando as nossas experiências, né? As nossas
dívidas algumas, provas outras, né? Mas aprendizado, todas aprendizado. Tudo é aprendizado. E a gente vem nesse aprendizado que às vezes é fácil, simples, e às vezes nem tanto. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes é difícil, a gente não aprende. E aí a gente precisa repetir a lição, repetir a lição e repetir a lição. E cada vez que a gente precisa repetir a lição, nós não estamos sozinhos, né? Aí a gente lembra essa referência do Salmo 23 para ficar nas nossas memórias registrados como assim, um mantra, né? Um mantra, mas como algo que nos ajuda nos momentos de maior dificuldade. Porque quando tudo tá bem, é fácil, né? É simples. É muito simples. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, não temos problemas, grandes problemas. Tá fácil. Então é fácil a gente seguir adiante, né? Seguir com Jesus, seguir na religião, seguir com tudo certinho, dentro do nosso equilíbrio, é simples. Só que aqui, onde nós nos encontramos, nesse planeta Terra, é um mundo de provas e expiações. É um mundo difícil, porque nós somos espíritos difíceis. Então, o que acontece? Não é fácil. Poucos são os momentos fáceis e simples. A maioria dos momentos são difíceis. Então, nesses momentos difíceis, que a gente precisa mesmo mostrar o quanto nós confiamos nesse Jesus, nesse Cristo que veio aqui nos mostrar o caminho, nos deixar esses ensinamentos de amor, porque o projeto de Jesus é um projeto de amor, é um projeto que nos faz crescer, nos ajuda ao crescimento, à nossa evolução, a acelerar o nosso processo de evolução. Então, esse projeto de Jesus, ele é um projeto que a gente precisa estar sempre lembrando dele, porque às vezes a gente esquece. A gente esquece que a gente tem essa âncora, né? Esse sol, essa direção. Então, quando a gente lembra de todos os momentos difíceis que a gente está ou vem passando nas nossas vidas, lembrar desse Salmo 23, ele é importante, porque fica como alguma coisa, uma âncora, né? É uma âncora para nós nos apegarmos naqueles momentos mais difíceis, onde parece que está tudo desabando sobre as nossas cabeças, onde parece que a gente está no miolo do furacão, e aquele negócio girando, e a gente ali no meio daquela tempestade, aquelas coisas, parece que está tudo desabando, tudo dando errado, e a gente lembrar de que não, né? Não está dando errado. E de que tudo isso, por pior que possa ser, pior momento que eu possa estar passando, por maior que seja a minha dor e a minha dificuldade, a dor existe, né? Agora, o sofrimento é opcional. Eu faço a minha escolha. Se eu quero sofrer ou se eu quero ter a dor, mas sem um sofrimento exagerado. Essa escolha é minha. Então, nesses momentos, a gente lembra do Cristo, dos seus ensinamentos, do seu evangelho. E aí a gente lembra do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu acredito nisso, eu lembro que nada vai me faltar. Eu me lembro que também, de acordo com o Salmo, ele, Jesus, que é o meu Senhor, me conduz às águas tranquilas. Agora as águas estão turbulentas, estão complicadas, está difícil, mas ele vai me tirar desse redemoinho, dessa tempestade, e vai me conduzir a águas tranquilas.
e diz: restaura o meu vigor. Eu estou cansada, eu estou doente, eu estou desanimada, eu estou triste, não estou bem com toda essa situação. Mas ele vai restaurar o meu vigor. Ele vai me reanimar. Ele vai me fazer melhorar. Ele vai me ajudar a sair desse buraco, desse estado em que eu me encontro. E ainda dizendo, mesmo quando eu ande por vales de trevas e da morte, mesmo na morte, dita morte, que a gente teme tanto, que a gente tem tanto medo, né? Não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, essa é a mensagem do Cristo, que vem nos mostrando há tanto tempo, mesmo antes da sua vinda aqui. Ele já mandava aos seus missionários nos mostrando a direção a seguir. Então, nós nunca estivemos só. Nós sempre tivemos direção. Esse salmo ele é anterior à vinda de Jesus. Ele faz parte do Velho Testamento do povo hebreu. Então, a gente vê como é que é, né? As mensagens, o amparo, a ajuda. Jesus sempre presente ali, sempre nos mostrando a direção, sempre nos mostrando que ele está ali conosco, seguindo conosco. Não importa a tempestade, não importa a dificuldade, não importa a dor, lá está o Cristo, conosco, ao nosso lado. E a gente vai passando por tudo isso, algumas vezes a gente realmente esmorece, a gente se sente mal, a gente cai, faz parte. Somos espíritos ainda imperfeitos. Espíritos imperfeitos têm as suas vacilações. Mas vacilamos, caímos, metemos a cara no chão, ok? Vamos levantar, vamos voltar e vamos continuar na estrada, porque não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Só existe um caminho. Deus, na sua misericórdia, quando nos criou, espíritos simples e ignorantes, ele nos colocou na estrada. E a estrada é essa, a estrada da perfeição, porque somos filhos de Deus. Perfeição relativa, porque somos criaturas. Só Deus tem a perfeição absoluta. Mas a perfeição relativa que nós temos o direito por herança divina, essa perfeição, nós já estamos trilhando esse caminho, nós já estamos a caminho. O que falta é a gente parar de entrar em atalhos. Porque nós fazemos isso, entramos em atalhos. E quando nós entramos em atalhos, o que acontece? A gente vai ter que retornar para o caminho. A gente perdeu tempo, porque atalho não vai nos levar a lugar nenhum. Só existe uma estrada, só existe um caminho, só existe uma direção. Então, essa direção, esse caminho é Jesus. Ele veio nos mostrar, ele disse, é aqui, por aqui, é assim, pronto, vamos. Não tem outro jeito. A gente pode se espernear, pode ficar lá caído no caminho errado, pode pegar os atalhos que quisermos, mas vamos ter que voltar para o caminho que existe. Só um, que é o caminho do Cristo. Simples, né? Pois é, mas não é tão simples de praticar, mais simples de falar do que de praticar, mas a gente precisa, né, nos esforçarmos mais para nos mantermos nesse caminho, ou pelo menos para mantermos nas nossas mentes a certeza da assistência divina, a certeza de que eu posso errar, eu posso pegar atalhos, eu posso desviar, mas a assistência divina está lá, pronta a me ouvir. É só eu chamar, eu querer, que eu retorno ao caminho e que a assistência vem e me ajuda se eu tiver perdido no meio dos meus atalhos, né? Bom, então
Então vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho, né? Que é a gente tá falando aqui, falando e ainda não. Mas estamos falando do Evangelho, isso é que importa. Aqui no capítulo 23, item 4, que foi o item que nos foi pedido para hoje. Vou ler um trechinho aqui do item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Fala de Jesus, né? Que está em Mateus e está aqui no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, como eu já havia dito no começo da nossa conversa, essa coisa de deixar, abandonar pai, abandonar mãe, abandonar esposa, abandonar tudo, ela precisa ser entendida com a medida do Cristo. A medida do Cristo, que é uma medida de amor, de harmonia, uma medida de Deus, né? Nosso Pai, de amor e bondade. Então vejamos. É claro que essa interpretação direta sobre esse trecho, ele causa equívocos, porque não é bem assim, larga tudo e vai para Cristo. Não. Na verdade, larga tudo e siga o Cristo, tudo o que nós estivermos fazendo de errado, de equívoco, e inclusive com os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossos filhos, as pessoas que convivem conosco. Aí sim, larguemos tudo e sigamos nós, se formos o exemplo, para que os outros também possam seguir atrás de nós pelo exemplo correto. Agora, o trabalho do Cristo nunca é vacilante. E às vezes o nosso trabalho para o Cristo é muito vacilante. E na interpretação desse trecho, o que a gente costuma ver é que não é para largar de mão qualquer coisa, mas é sim para colocar o projeto de Deus, né, para nós, que vem através de Jesus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar do que família, porque minha família não é dessa religião, minha família não tem religião, minha família prefere fazer as coisas assim. Ok, eu sou dessa família, vou continuar amando a minha família, vou continuar participando, ajudando, fazendo tudo que eu posso por eles. Mas eu vou fazer a minha escolha. E a minha escolha é a escolha por Jesus. Então, nesse sentido, sim. Não tenho que ouvir pai, mãe, filhos, parentes, amigos, seja lá quem for, me dizendo que eu não devo seguir o caminho do Cristo, que eu devo seguir outros caminhos, porque esse caminho está errado, porque esse caminho está equivocado. Não, eu vou seguir o que eu acredito. Se eu acredito, e com o meu exemplo, não vou tentar arrastar ninguém. Quando é criança, a gente, como responsável por elas, a gente até impõe, não, você vai participar. Mas depois, quando chega na adolescência ou quando é adulto, a gente não pode impor que eles sigam a mesma religião que nós. A gente pode mostrar para eles que nós estamos bem na nossa religião. Aí é que está o problema. Eu estou mostrando que eu estou bem na minha religião? Quando vem as crises, quando vem as dificuldades, eu mostro que eu consigo me equilibrar melhor por causa da minha religião. Até porque a gente tem que ver esse negócio de religião, assim, às vezes fica meio... religião é uma coisa e religiosidade é outra, né? Na verdade, o que a gente precisa ter é a religiosidade e a ligação, que é o religar a Deus, através de Jesus, que é o nosso caminho, que é a maneira mais que a gente conhece melhor de poder chegar a Deus. Então, às vezes uma pessoa que não tem religião nenhuma, ela é mais ligada ao projeto de amor de Jesus do que quem tem religião.
Muitas pessoas que têm religião pregam a violência, né? A gente não entende porque Jesus pregou a paz e em nenhum momento ele foi agressivo. Ele foi enérgico em algumas vezes, agressivo jamais. Então, não é isso, não é a religião, é o projeto de Jesus, né? O projeto de amor, que é o projeto de Deus e que Jesus veio exemplificar enquanto encarnado aqui, veio aqui nos mostrar. Então, o que a gente tem de fazer é ser o exemplo, né? Ser o exemplo. E se houver algum conflito, aí a gente realmente vai impor a nossa opinião em direção à religião que nós escolhemos ou à religiosidade que nós acreditamos, né? O que acontece? Muitas das vezes as famílias elas não têm o mesmo pensamento, o mesmo conhecimento. Aí uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Que o próprio Cristo falou isso. Aquele que mais tem, mais será cobrado. Então, se eu sou aquela pessoa que mais tem o conhecimento do cristianismo, é a mim que é a maior responsabilidade. Sou eu que sou mais responsável. E se os meus familiares, os meus amigos não têm, eles são menos responsáveis do que eu, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E imaginando que, às vezes, a família quer, não, vamos aqui para essa festa aqui, essa noitada, essa balada, essa badalação. Ok, problema nenhum. Você pode ir, você pode participar, não tem problema. Agora, você vai ver lá dentro que tipo de festa, que tipo de balada, que tipo de lugar. Se você gosta, se você se sente bem, se você não se sente bem. Se você quer ficar, você dá uma passadinha, dá um oizinho, tchau, acabou. É o social, como se fala por aí, né? Senão você não fica. Ah, mas aí a minha família fica falando porque eu não participo. Aí você tem que fazer uma escolha e aí você tem que ser firme nas suas escolhas. Não, eu vim aqui, estou aqui, vim aqui te dar um abraço, comemoração e tudo, mas esse tipo de festa, esse tipo de reunião não me agrada, não me sinto bem, então eu prefiro ir embora. Ah, mas ok, ok. Então, nesse sentido que a gente tem que entender um pouco essa fala, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, Jesus ele tem o chamamento para que nós possamos dar mais importância às coisas do espírito do que às coisas da matéria. Mas, independente disso, eu gostaria de citar aqui 2 exemplos de pessoas que romperam mesmo com seus familiares para seguir o Cristo. Romperam não, elas desobedeceram. Ué, mas não tem lá nos 10 mandamentos que a gente tem que obedecer pai e mãe? Sim, verdade, tem, tá lá. Mas tem também lá nos 10 mandamentos que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar esse Deus, porque se eu amo eu respeito e se eu respeito eu sigo as suas orientações. E as orientações que a gente tem de Deus são as orientações de Jesus através do Evangelho. O exemplo que eu quero citar, Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, muito jovenzinha, saiu da casa dos seus pais, a contragosto deles, para seguir as suas vozes. Vozes essas que eram a missão dela, né? Traçada para o trono para a França, né? Para a França. E Joana d'Arc saiu de casa, desobedeceu os pais e foi lá fazer. Por quê? Porque ela estava seguindo a Deus. E quando teve a ocasião do seu julgamento, Joana d'Arc recebeu a visita em algumas ocasiões dos seus pais e ela constrangida pediu perdão por não ter obedecido os pais, por ter saído de casa para seguir o que diziam as suas vozes. Vozes essas ditas, né, por Joana, e que eram vozes dos santos, que a gente sabe, os espíritos, para realizar o projeto de Deus para a França. Então, é isso, né? É um exemplo que a gente dá em cima desse item. E o outro exemplo é Francisco de Assis. Francisco de Assis simplesmente abandonou a sua família, abandonou o dinheiro, abandonou os amigos, a vida de noitadas que ele tinha.
Ele abandonou tudo. Abandonou por quê? Porque recebeu um chamamento e resolveu acatar, resolveu atender o pedido de Deus. Quando ele ouviu aquela célebre frase, né? Francisco reconstrói a minha igreja. E ele largou tudo, foi viver no meio dos monges, no meio do nada, para pregar a palavra de Deus. Ele queria ser um exemplo. E foi. Foi não. Francisco de Assis, Joana d'Arc, são exemplos para nós de pessoas que romperam momentaneamente com seus familiares, porque os familiares não queriam que eles seguissem um caminho. E entre a família e Deus, eles ficaram com Deus. Então é isso. Né? A gente entende essa passagem dessa forma, dessa maneira. Não que a gente precise abandonar os nossos familiares. Não precisa ser radical, né? Igual Joana d'Arc, a gente não precisa ser radical igual Francisco de Assis, mas a gente às vezes precisa dizer para eles: não, eu vou ao centro. Não, eu quero fazer dessa forma porque eu acredito que dessa forma eu estou fazendo certo. Se você não quer, o respeito, né? A sua opinião, o respeito o que você sente, mas eu vou fazer. Então, dessa maneira que a gente entende, né, esse capítulo, esse item. Mas vamos ver aqui mais na frente, vamos ver aqui no item 6, porque o item 5, ele repete a mesma coisa, só que em um evangelho diferente. No item 6, a gente tirou aqui a fala de Jesus também, tá em Lucas, né? Vamos ver aqui. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Olha, então o que Jesus disse? Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Quando eu resolvo que eu vou me transformar, como no caso que a gente falou, de Joana d'Arc, de Francisco de Assis, eles resolveram que eles iam seguir aquele projeto, que eles acreditavam naquele projeto, que aquele projeto era importante para a vida deles, porque eles estavam fazendo aquilo de acordo com os mandamentos de Deus, e de repente, vamos supor, que de repente, várias e várias vezes, Joana d'Arc passou por uma dificuldade, nossa, ela teve momentos que ela poderia ter largado para lá, estou sofrendo muito, vou voltar para minha casa e vou largar isso tudo para lá. Ela poderia ter feito isso. Francisco de Assis, os pais foram várias vezes, os amigos ali, tentando tirá-lo daquela ideia que ele queria viver naquela simplicidade, naquela pobreza. Ele poderia ter desistido? Não, eu vou largar isso realmente, estou aqui passando fome, passando frio, passando necessidade, vou largar isso tudo e vou voltar para casa. Ele teria o quê? O que eles teriam feito? Largado, tirado a mão da charrua e voltado. Dado um passo para trás. Quando Jesus fala aqui que aquele que pôs a mão na charrua não desista, continua, o que quer dizer? Quando eu resolvo que para a minha vida eu quero uma modificação, eu quero mudar, eu quero diferente, eu quero seguir o projeto de Jesus, vou à frente, sem olhar para trás. Sem olhar, mas eu gostava tanto de ir nas festas, naqueles bailes que tinham aquelas coisas, aquelas bebidas, aquele negócio todo. Eu gostava de fazer isso, eu gostava de fazer aquilo, e agora não dá, porque agora eu estou na religião, eu estou participando do centro, que não sei o quê. A gente tem que fazer escolhas, né? Tudo na vida a gente tem que fazer escolhas.
Então a gente tem que fazer escolha. Não estou dizendo aqui, né? É importante dizer isso, que a gente não possa ir numa festa, que a gente não possa beber um vinho, que a gente não possa beber uma champanhe para comemorar um casamento. Não é isso. Não é isso. Estou dizendo que a gente tem que fazer escolhas. E quando a gente aprende o que essas coisas podem fazer no nosso organismo e que, às vezes, uma tacinha de vinho, depende da pessoa, pode ser para mim, né? Pode não ser para o outro, mas para mim, um meio de eu deixar uma abertura para uma obsessão simples, e todas as obsessões complexas se iniciam com uma obsessão simples, eu tenho que ter cuidado. Porque, não, mas eu posso ir lá que eu estou bem. A gente lembra, né, de Chico Xavier quando foi no prostíbulo. E que lá ele fez com que todas as prostitutas dessem a mão a ele e fizessem oração. Eu tenho condição de fazer isso que Chico Xavier fez? Eu tenho condições de ir numa festa onde rola droga, bebida, sexo, ir nessa festa e não participar de nada disso? Se eu tenho, ok. Agora, eu tenho que me conhecer, que é o conheça-te a ti mesmo, lá do Livro dos Espíritos. Se eu acho que eu não sou capaz de estar nesse meio, sem ser influenciada por ele, não vou. Não vou, porque eu não tenho condições. A gente tem que se conhecer. Então, é nesse momento que a gente tem que saber, para não retornar a fazer coisas que a gente não deveria. Então, muitas das vezes, nós temos que ter esse alerta em nós mesmos, né? A gente não pode achar, mas o que tem? Não, não tem nada demais. Se você for capaz, não tem nada demais. Agora, você é capaz? Você consegue? Você consegue estar naquele meio, você consegue estar naquele ambiente sem se deixar influenciar? Aí é uma reflexão de cada um, né? Então é isso que Jesus disse. Quando eu pego a mão na charrua, então quando eu pego o projeto, quando eu me comprometo, quando eu digo vou fazer isso, se conhecer é a melhor maneira de nós sabermos se estamos seguindo o projeto de Cristo, o projeto que nós mesmos nos comprometemos antes de vir reencarnado, né? E a gente se comprometeu a seguir esse caminho. Então, isso é importante para nós termos esse conhecimento de nós mesmos e sabermos se estamos realmente seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, assim, para encerrar essas nossas reflexões de hoje, é importante a gente estar sabendo e refletindo, né, em cima do que é importante também para nós, quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, né, o reino dele não é aqui. Então, quer dizer, ainda não é aqui. Então, essa construção, ela está sendo feita aos poucos e nós estamos participando dessa construção. Jesus não precisaria da nossa ajuda, mas ele conta conosco porque faz parte das leis de Deus. Nós estamos participando desse projeto, né, da construção do reino de Deus, que é uma construção interna, primeiro em nós, dentro de nós e depois no nosso mundo, no nosso planeta, e o planeta está passando por isso, né, esse momento de modificação. Então, quando a gente vê aqui as reflexões, né, desse capítulo, e a gente vê que, na verdade, mais um chamamento para nós nos empenharmos, né? Nos empenharmos nesse trabalho de realizar essa transformação nossa e fazermos parte desse conjunto, né, do Cristo, de trabalhadores do Cristo, transformando a nós mesmos e transformando o nosso mundo, que sai de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse processo já está em curso, nós fazemos parte dele, e Jesus aguarda a nossa
contribuição. Bom, o que nós não podemos ter em nenhum momento, e aqui no capítulo, depois no item, ainda no item 6, né, depois do comentário dos espíritos, vem dizendo aqui, e é importante a gente ler esse trechinho: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina, que a gente vem refletindo, né? Não é para largar, abandonar a família, os amigos, não é isso, mas é para mostrar para eles a nossa posição, o que nós acreditamos, o que é bom para nós, e se eles quiserem vir junto, que bom, que maravilha. Se eles não quiserem, eles ficam lá do jeito deles, nós ficamos do nosso, todo mundo se respeitando, eu entendendo ele, às vezes eles não entendem bem a gente, mas aí nós, né, lembrando mais uma vez, já falei isso aqui, aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, se eu tenho conhecimento de que eu estou no caminho certo, eu acredito nesse meu caminho, até porque eu fiz essa escolha, né? E dessa forma eu estou satisfeita, eu vou ficar na minha. Se eu conseguir convidá-los, chamá-los, ok, se eles quiserem. Se não, se eles tiverem outros meios, respeitar esses meios deles, né? De cada um fazendo a sua escolha de que maneira vai ser esse trabalhador do Cristo, de que maneira vai ser esse construtor do reino de Deus, porque não existe só a nossa maneira, enquanto espíritas que somos, existem a maneira do Cristo, e a maneira do Cristo ela está no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, no ateísmo, está em todos os lugares, em todos os corações, porque o nosso planeta é dirigido por Jesus. Não é o espiritismo que é dirigido por Jesus, é o planeta inteiro, todas as religiões cristãs. E até as não cristãs, como os muçulmanos, o judaísmo, todas elas. Porque, na verdade, o projeto é do Cristo, que é o governador da Terra, né? E num dia eles vão chegar todos a essa mesma ideia. Mas não é que nós somos espíritas, somos melhores, e não, nada disso. O que nos faz melhor é o quanto nós nos esforçamos, está lá, né? Na doutrina, o quanto nós nos esforçamos para nos melhorarmos a cada dia, nos melhorarmos de nós mesmos, não melhor do que o outro. Eu não tenho que ser melhor do que o meu pai, meu irmão, eu não tenho que ser melhor do que meu filho, meu tio, meu esposo, não. Eu tenho que ser melhor que eu, a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Esse é o meu esforço, meu trabalho contínuo para construir em mim um fiel seguidor do Cristo, aquele que coloca a mão na charrua e não olha para trás, porque acredita nesse projeto e segue nesse projeto. Então esse é o recado, essas são as reflexões de Jesus, do Evangelho, do Espiritismo, que a gente entende dessa forma. Espero que tenha sido bom para todos, né? Esses momentos de conversa, de reflexão. Obrigada a todos e até uma próxima.